pouco sobre histologia vegetal, enfatizando agora os meristemas, primários e secundários, e os tecidos adultos, de revestimento, parênquimas e de sustentação. Primeira definição de histologia: ramo da biologia responsável pelo estudo dos tecidos. Neste caso, a histologia vegetal estuda os tecidos vegetais. Que tipos de tecidos nós encontramos nos vegetais? Dois grupos bem distintos: os embrionários, meristemas ou meristemáticos, e os tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos meristemáticos ou embrionários podem ser divididos em primários e secundários. Os primários, nós vamos estudar o dermatogênio ou protoderme, o periblema ou meristema fundamental, o pleroma ou procâmbio e o caliptrogênio. E os secundários, vamos estudar o câmbio e o felogênio. Os tecidos adultos ou permanentes se dividirão em de revestimento ou proteção, de sustentação, de condução de seivas, de preenchimento ou parênquimas e os tecidos de secreção. Revestimento ou proteção divide-se em epiderme e súber. O de sustentação, colênquima e esclerênquima. O de condução, xilema e floema. O de preenchimento, parênquima clorofiliano, amilífero, aerífero e aquífero. E os tecidos de secreção, onde nós vamos ter as células, vamos ter os nectários, vamos ter os tubos resiníferos e laticíferos. Vamos definir então o que são tecidos embrionários ou meristemas. São grupos de células de estrutura simples, não diferenciadas, isso significa que poderão se diferenciar em outras depois, que conservam características embrionárias, encontram-se em constante divisão e desta maneira promovem o crescimento da planta e dão origem por diferenciação aos outros tecidos vegetais. Os meristemas primários promovem o crescimento longitudinal da planta, isto é, em altura. As mitoses nesse tecido são contínuas, então o vegetal continuamente está crescendo. Existem 4 tipos: a protoderme, ou dermatogênio, o meristema fundamental, ou periblema, e o procâmbio, ou pleroma, além do caliptrogênio encontrado nas raízes. A protoderme irá gerar a epiderme e os tecidos de revestimento. O meristema fundamental, ou periblema, irá gerar os tecidos de sustentação e os tecidos de preenchimento, ou parênquimas, enquanto que o pleroma, ou procâmbio, irá gerar os tecidos de condução primários. Estes meristemas primários são encontrados em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os meristemas secundários promovem o crescimento transversal em espessura. As mitoses são descontínuas, elas acontecem, depois param por um tempo, voltam a acontecer e assim por diante. Tanto que verificamos a idade de um vegetal através do número de anéis formados no seu caule, devido ao crescimento transversal. Existem 2 tipos, o câmbio e o felogênio. O câmbio irá gerar tecidos de condução secundários, e o felogênio irá gerar tecidos como o súber e a feloderme. É encontrado apenas em gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. Os tecidos adultos ou permanentes são originados sempre a partir dos meristemas. Vão fazer parte do corpo do vegetal. Já são tecidos diferenciados, portanto, não têm capacidade de renovação. Vamos falar de 5 tipos: o revestimento, parênquima, sustentação, condução e secreção. Tecidos adultos de revestimento e proteção. Epiderme é formada apenas por uma única camada de células vivas. As suas células não apresentam clorofila, são transparentes, reveste as folhas e as partes mais jovens da planta, aparecendo também na zona pilífera da raiz. Apresenta alguns anexos importantes, como os estômatos, hidatódios, cutícula, acúlios e os pelos, podendo ser absorventes, urticantes, secretores, entre outros. O súber é formado por várias camadas de células mortas, devido à impregnação de suberina, uma substância impermeável de natureza lipídica. Reveste principalmente as partes mais velhas do caule e da raiz, mas nunca das folhas. Protege a planta contra predadores, excesso de calor e até mesmo contra o fogo. O seu principal anexo é a lenticela, pequenas rachaduras no súber que permitirão as trocas gasosas com o ambiente. Tecidos de preenchimento ou parênquimas. Parênquima de preenchimento, o próprio nome já diz, faz preenchimento de espaço no vegetal. Temos 2 tipos, o cortical e o medular. Parênquima clorofiliano ou de assimilação, vai realizar a fotossíntese, é o mais abundante nas folhas e nos caules verdes. O palissádico e o lacunoso, que também pode ser chamado de esponjoso. Suas células são ricas em clorofila.
Parênquima amilífero é um parênquima que armazena reservas, principalmente na forma de amido. É o mais abundante nas raízes. Parênquima aerífero armazena ar, não para respiração, mas para conseguir ficar mais leve e flutuar no ambiente aquático. É muito desenvolvido na Vitória Régia e nos aguapés. E o parênquima aquífero, que armazena água para resistir aos dias de dificuldade. É bem desenvolvido nas plantas xerófitas, de clima quente e seco. Tecidos adultos de sustentação. Colênquima, formado por células vivas que apresentam reforços de celulose nos cantos da célula. São mais frequentes nas partes jovens da planta, oferecendo a ela sustentação e flexibilidade. Pode ser comparado ao tecido cartilaginoso nos animais. Esclerênquima é formado por células mortas, que agora sofreram uma impregnação de lignina, uma substância impermeável, um carboidrato e muito dura. Pode ser comparado ao tecido ósseo dos animais. Ocorre predominantemente nas partes mais velhas do vegetal. Suas principais células são as fibras e os escleritos, ou esclereídeos.